A comunidade síria-libanesa de Belo Horizonte ofereceu para o Elias Farhat esse troféu como homenagem em comemoração aos 50 anos da publicação do primeiro livro dele, do Rubaiyat. 50 anos depois, em 1966, eles fizeram essa homenagem, entregaram a ele esse troféu. E ele está aqui hoje, nós estamos comemorando os 100 anos. Estamos de novo fazendo a comemoração do jubileu literário do Elias Farhat. Então ele vai ficar aqui para lembrar da celebração que estamos fazendo e, de novo, é mais um ponto de agradecimento da família Farhat que disponibilizou mais essa preciosidade para a gente. Vamos então agora dar mais um passo do nosso trabalho desses dias. Eu queria agradecer muito a colaboração do professor Alejandro Bittar, e que com muita disponibilidade logo aceitou o nosso convite. Eu tenho uma admiração, ele sabe, não é badalação à toa não, ele sabe da minha admiração pelo trabalho dele. Com muita sensibilidade, ele enfrenta tanto problemas filosóficos quanto problemas sociais com a mesma sensibilidade, com a mesma intensidade. Tenho uma maior admiração por ele, por isso. E também ele é o grande responsável pela Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências existir. Ele que deu o empurrão, não só inicial, deu o empurrão inicial e fez a academia acontecer. Então, também tenho muita gratidão a ele por isso. Muito obrigado pela sua colaboração. Não sei se a voz aqui é melhor ou allá, não sei. Buenas noches a você todos. En realidad, en árabe hay un dicho que dicen likulli maqamen maqal. Quiere decir que para cada reunión o encuentro tiene su discurso. Yo me preparé en filosofía, soy doctor en filosofía pura, y yo quería hablar de la voz del ser según el punto de vista de Heidegger, relacionando con Elias Farhat, y también hablar del límite del lenguaje humano de Wittgenstein, y también hablar un poco de la segunda parte de mi conferencia, que claro, la voy a cambiar ahora. Segunda parte de mi conferencia era una análisis trascendental, basándome sobre el libro de Kant, La crítica de la razón pura, las categorías de la razón humana, y cómo las categorías de la razón humana se diferencian de las categorías poéticas del lenguaje poético. Y sobre todo, hablar de las categorías y subcategorías del pensamiento poético y lenguaje poético de Elias Farhat. Pero bueno, yo no quiero aburrirlos con los filósofos porque cada uno tiene su disciplina científica diferente y no todo el mundo le interesa hablar de Kant, Hegel, Wittgenstein. Entonces voy a hablar otro tema. Elias Farhat nació en Kafar Shima, en Beirut, en el Líbano, encima de Beirut, bueno, se considera casi cerca de Beirut, en 1897. En esa época, el Líbano, Siria, toda la zona, estaba bajo la ocupación del Imperio Otomano. Y en esa ocupación duró 400 años. Fueron los peores años que pasaron esta zona bajo el imperio, la opresión, la discriminación del Imperio Otomano. Se llama el tiempo de la oscuridad.
aplastaron el pensamiento, acabaron con la libertad y trataron de eliminar toda resiliencia y resistencia del pueblo libanés, sirio y todos los que vivían en esa zona, especialmente en la montaña libanesa. Esa situación la vivió Elías Farhat en el Líbano, porque en la época cuando nació él, hasta que viajó a Brasil en 1910, él tenía 17 años. Los 17 años los vivió en este clima de opresión, de discriminación, de oscuridad. Y él quiso buscar otra oportunidad, como muchos libaneses querían buscar otra vida, una vida de libertad, una vida de esperanza que no tenían en esa zona. Tomaron los barcos, los navíos grandes, viajando en el mundo, como muchos inmigrantes, atravesaron el Atlántico con las dificultades de la travesía del Atlántico. Moraban en el barco, en el navío, meses. No sabían dónde llegar. La incógnita de dónde van a ir, dónde van a llegar, no sabían. Lo importante es salir y escaparse de la discriminación y la oscuridad, buscando la luz, la libertad. Algunos llegaron a Brasil, otros llegaron a Argentina, otros llegaron a Chile, muchos palestinos en Chile. Elías Farhat llegó a Brasil, sin idioma portugués, sin cultura portuguesa brasilera, cargando con él la cultura, la espiritualidad oriental. Vino aquí, afrontó esa incógnita, la parte desconocida de él, donde se moraban en lugares aislados para ver si tenían enfermedad. Se juntaban todos los libaneses y los sirios juntos porque se escuchaban hablando el árabe, ellos no hablaban portugués. Escuchaban hablando árabe, se juntaban. Es la condición humana de juntarse y preservar y conservar su vida, su identidad. ¿Pero qué trabajar? Mascate, vendedor ambulante en los campos, afrontando las enfermedades, las pandemias, las gentes, la discriminación. ¿Qué son esos turcos? Ellos escaparon de los turcos y los discriminaban aquí, que ellos son turcos. Yo me lembro que en Argentina, cuando llegué a mi primer puesto ahí, vino una mujer, estaba llorando, una mujer mayor, faló conmigo, yo estaba como cónsul, me dijo, faló conmigo, por favor, ¿puede trocarme ese pasaporte? Porque aquí un papel, no sé qué tenía, que dice que ella vino como turca a Argentina. Por favor, quiero trocar eso porque nos escapamos de los turcos. Elías Farhat vivió esa inseguridad, esa parte desconocida del occidente, que es Brasil, el continente latino. Esa cultura latina que no es la misma de la cultura del oriente, del Líbano, de la montaña, de los pueblos, de los valles, de los campos, de los árboles. Es un hombre de campo él. Trabajó aquí en Brasil, creo que en Paraná, y después se mudaron a Belo Horizonte. Lo que quiero decir que el inmigrante es una persona que carga con él la discriminación que la seguimos viviendo hoy en día en los países occidentales y sobre todo en los países como en Estados Unidos y en Europa. Porque el colonizador roba la riqueza de los países. Cuando los europeos fueron a África y los portugueses vinieron aquí, a Brasil, y trajeron la gente de África como esclavos, ¿cuál va a ser la reacción de esa gente? La reacción de esa gente de África ahora en Francia,
en Europa están viajando, tomando riesgo del Mediterráneo para llegar a Italia, a Francia, a Alemania, a Grecia. Es una reacción. Ustedes nos robaron nuestras riquezas y no sembraron esperanza y civilización y cultura en nuestros países. Ustedes fueron para robarnos y nosotros tenemos que volver al país que nos robó y trabajar ahí. Y esos países del occidente lo discriminan y tratan de echarlos en bora porque ellos causan peligro para la sociedad blanca que está en Europa. Esta es una de las misterias de las lecciones de la historia. El conquistador roba la riqueza de los países pobres porque no tenía la inteligencia suficiente para utilizar esa riqueza, pero la consecuencia después tienen que aguantar, recibir esos emigrantes, esa gente que fueron colonizadas y robadas, y darles la oportunidad. Y esto también pasó aquí en Brasil. Elías Farhat trató de proteger y conservar la cultura árabe, la lengua árabe, a través de la Liga Andaluza, que se fundó en 1933, con Rashid Salim El-Khoury, Fawzi Shafi Ma'alouf, Salma Sayer y otra que se llama Salma. Todos esos trataron de conservar la cultura árabe y la lengua árabe. A pesar de la discriminación que ellos tenían miedo, los padres de los inmigrantes tenían miedos que los discriminen como fueron ellos discriminados, que discriminan a sus hijos. Le prohibieron hablar la lengua árabe. Entonces ahora la segunda, la tercera y la cuarta generación en Brasil y en todo el continente latino, ninguém fala árabe. La fuerza que hizo Salim Miguel para fundar la Liga de Andaluza es una liga paralela a la Liga de la Caneta que se fundó en Estados Unidos con Khalil Gibran, Khalil Naimi y otros también, Amir Rihani y otros escritores y poetas libaneses conocidos. Pero lamentablemente esas instituciones no demoraron mucho tiempo. No hubo interés en la cultura, en la lengua y en la conservación de la lengua, porque sembraron en las generaciones de los emigrantes que esa lengua no nos sirve a nosotros, a nosotros. Esa lengua no nos permite integrarnos completamente en Brasil, en Argentina, en Chile. Esa lengua nos va a considerar personas del tercer mundo. Esa lengua nos va a considerar árabes. Esa lengua nos va a considerar personas atrasadas. Entonces olvídense de esa lengua y aprendan el portugués y el español. Por eso aquí no hablamos árabe. Y en otros países también no se habla el árabe. Esa es la discriminación, una consecuencia de la discriminación y del miedo. Yo no estoy hablando que los padres tenían razón o no tenían razón. El padre y la madre y el pai tratan de defender a sus hijos. Hacen todo lo posible para darles la buena vida y para evitar el sacrificio y el dolor que ellos vivieron en el pasado y lo que vivieron aquí también en la primera generación. Todo eso lo estoy hablando ahora para que tengan una idea de la vida del poeta, sea Emil Farhat, sea Rashid Salim El-Khoury o sea otros. Y yo me pregunto y le hago a usted una pregunta. ¿Por qué Elías Farhat escribió poemas y no otros inmigrantes escribieron poemas? ¿Por qué? ¿Por qué Elías Farhat todavía hasta ahora
Murió en 1976, hasta ahora todavía estamos festejando y hablando de sus poemas y sus libros y de su creatividad y de su genio. ¿Por qué? Porque hay muchos inmigrantes que viajaron del Líbano, tomaron los barcos, vinieron a Brasil, sufrieron lo que sufrió Elias Farhat, también sufrieron la discriminación, pero a pesar de ello, él quiso mantener la lengua árabe, la cultura árabe, fundó esa liga para preservar y conservar y propagar la lengua árabe y la cultura árabe. Porque Elias Farhat es un creativo, es un genio. Y no todas las gentes pueden ser creativas y genias. Esa es la importancia del poeta grande, la importancia. Yo voy a dar un ejemplo. Si ustedes conocen Van Gogh, el pintor, sí. Si me pongo yo y Van Gogh, supongamos que Van Gogh está aquí al lado mío, y vamos al campo a pintar el sol, el cielo, el paisaje, el agua, el lago, la lagoa. Él pinta y yo voy a pintar. Yo pinto el sol, el agua, como así hago un círculo, y el mar lo pinto azul, el campo un poco de verde, unos árboles y ya está. Van Gogh, cuando miro el cuadro de él, el mismo panorama, el mismo paisaje, los mismos árboles, el mismo sol que estamos viendo los dos, pero él hizo un cuadro creativo, una belleza. Y como dijo Kant, la belleza no tiene definición y no tiene interés. No es un producto que se vende y compra. No es para consumir. La belleza tiene un papel importante en el progreso y el desenvolvimiento de la humanidad y la conservación del ser humano. Si no tenemos poetas, escritores, filósofos, literarios, científicos, músicos, gente de arte, de teatro, la humanidad se transformará en una máquina de consumo y de producto. Producimos para consumirnos y consumimos para producir. Y esa es la vida de la cotidianidad que habló un poco de ella Heidegger. Elias Farhat es un creativo. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad se caracteriza por ser un proceso misterioso que no tiene una explicación científica. No se puede determinar la creatividad de un creativo o el genio en una ecuación matemática o una fórmula física o química, o la neurociencia puede determinar eso. La creatividad es un proceso multifacético. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que tiene un proceso cognitivo, afectivo, espiritual, ético, moral, social, histórico. Y el genio es la persona que puede mezclar, como se dice, mexer todos estos factores para transformar la belleza. Y no todos podemos hacer eso. El creativo tiene una imaginación y una capacidad intelectual extraordinaria. No se explica. La imaginación trace las cosas, la representa sin estar presente físicamente. Y no todos podemos tener esa imaginación. El creativo es una persona que tiene productos originarios que son únicos, diferentes y nuevos. Y Elias Farhat tiene poemas que son únicos, nuevos y diferentes. Nuevos en el campo de la literatura del Majar, de la emigración. Nosotros lo estudiamos en el Líbano, Elias Farhat en la escuela, en la literatura árabe.
El genio se caracteriza por la resiliencia, afronta las dificultades, sobrepasa las dificultades y los obstáculos que afronta. Se caracteriza por el riesgo. El creativo no tiene miedo de producir creatividad. No tiene miedo de que sea criticado o fracasado un día. Puede fracasar, pero tiene la capacidad de adaptarse a la situación y buscar un cambio. El genio es una persona creativa. Elias Farhat es una persona creativa y es un genio. ¿Qué es el genio? ¿Cómo podemos definir el genio? Hay muchas definiciones. Kant dice que el genio es un talento natural que nace con el hombre, con la persona. No se aprende, no se busca en los libros. Es algo que nace con la persona. Es un talento natural. El genio, según Kant, no imita, no produce para producir, no produce para consumir, no produce para vender, sino produce para que su producción sea única y sea al servicio del desarrollo, desenvolvimiento de la humanidad. Elias Farhat, como dije al inicio, no todos los emigrantes tenían la capacidad de escribir poemas, hablar y mezclar el occidente y el oriente en sus poemas. Él pudo hacer eso. Por eso Elias Farhat es un genio y es una persona creativa. Voy a hablar un poco ahora de mi experiencia un poco aquí para ver la Liga Andaluza de Letras Árabes no existe más. Y la Liga de las Canetas también no existe más en Estados Unidos. La consecuencia, no falamos nuestro idioma, no valorizamos nuestro idioma. El idioma, según el filósofo francés Bergson, es lo que nos conecta directamente con nuestra identidad nacional. El idioma encarna el espíritu y la mentalidad de cada pueblo. El pueblo árabe tiene su idioma árabe y ese idioma tiene, si leemos las poesías árabes, la literatura árabe, encontraremos el espíritu del arabismo. Si leemos Don Quijote de la Mancha o Miguel Unamuno o el otro filósofo español, Gasset, si leemos esos libros de esos filósofos, encontraremos, y escritores españoles, encontraremos el espíritu español. Si leemos Voltaire, Molière, Pascal, todos los escritores, Victor Hugo, también encontraremos el espíritu francés. Shakespeare y otros escritores ingleses, el espíritu inglés. Elias Farhat trató de conservar y proteger ese espíritu árabe, pero no logró hacer eso, porque nuestra generación que vinieron aquí estaban buscando la sobrevivencia. Y cuando hay sobrevivencia, lo importante es proteger la existencia de la vida a pesar al costo de la existencia cultural. Y eso es lógico. Cuando uno tiene hambre, fome, cuando uno tiene peligro y afrenta peligro, cuando hay sufrimiento y dolor y sus hijos, sus hijos quieren comer, no va a escribir poemas, no va a conservar la lengua. Si la lengua árabe lembra al emigrante que vino del Líbano, escapándose de la discriminación de los turcos, también no va a hablar árabe. Si la lengua árabe
y todos los países árabes no pudieron afrontar el colonialismo sionista, también no van a hablar árabe. Entonces, hay una lógica que no se puede hablar árabe. Los libaneses aquí, disculpa al cónsul de Siria, voy a hablar del Líbano porque conozco más. Los libaneses aquí fundaron clubes, hicieron iglesias, se juntaban a comer, a jugar, ¿cómo se llama? Jugar taula y barajas, ¿no? Barajas, cartas, y pasar el tiempo con familias, hablando, lembrando el Líbano y las canciones del Líbano y qué hacían en el Líbano. Esos clubes ahora están en decadencia. Si van al club libanés en Río de Janeiro, no encuentran nada del Líbano ahí. Tiene el nombre, el club libanés, Cedro, o el club libanés. No sé si se llama el Cedro o club libanés. Yo trabajé 7 años en el club, no sé cómo se llama. Si van al club, aquí creo que la misma cosa. La sociedad libanesa en Río de Janeiro es una casa abandonada. No hay nadie. Pues buscan en Río de Janeiro gente en todas las partes que tienen nombre árabe, libaneses. Van a médicos, farmacéuticos, vendedores, personas humildes, tienen apellidos. Dicen, mi abuelo fue libanés, mi abuelo fue de Siria. Los clubes no pudieron conservar la inmigración libanesa. Y las iglesias menos. Yo estoy hablando la verdad. Yo no quiero mentir y vine a aclarar mentira. Las iglesias libanesas en Río de Janeiro. Si ustedes van a la iglesia, no voy a nombrar de qué confesión, pero si van a una iglesia encuentran a las 10 la misa libanesa, ven 20 personas, 15 personas. A las 11 la misa brasilera en la misma iglesia está completa llena, la gente afuera. Lo que hacemos no es. Después de tanto trabajo en la inmigración, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Paraguay, en Madrid, encontré que la única manera, ahora como esta situación que estamos viviendo aquí en Brasil, de conservar, proteger y propagar el pensamiento libanés y árabe en general, es formar una academia. Por eso, en el 2022, vino a mi oficina el escritor Carlos Najar. ¿Lo conocen? Sí. Vino y yo le propuse esa idea. Y él faló conmigo, excelente idea, vamos a comenzar a hacer esa academia. Y comenzamos a hacer esa academia, comunicamos con mucha gente, a pesar de las dificultades que teníamos, no con los inmigrantes, sino con colegas. Fundamos esa academia, ahora tenemos 40 académicos, tenemos académicos colaboradores, corresponsales fuera de Brasil, y esa academia trata de conservar no la lengua árabe, sino la cultura y qué aportaron los libaneses al país, qué dieron a este país como creatividad y belleza literaria, científica y artística. Es el objetivo principal de la academia. Yo troqué mi conferencia porque no quería aburrirlos. ¿Se dice aburrir aquí? O fastidiar, ¿no? Se dice fastidiarlos con temas filosóficos. Y yo quiero, si quieren preguntarme algo, hacer preguntas, pero antes quiero hablar un poco del Líbano y la situación del Líbano. Yo soy de la generación que vivió toda la guerra en el Líbano. Yo no estoy hablando que viví en Francia
o en Brasil, o en Argentina, o en Europa, y estoy hablando del Líbano, no. Nós moramos en Trípoli del 75 hasta ahora, en la casa de mis pais, mi madre, perto del único hospital público en Trípoli, que recibía los heridos y los muertos. Vivimos toda esa situación. Y conozco muy bien la situación política, económica del Líbano. Si vamos a hablar poesía, y si vamos a seguir siempre hablando el Líbano y la comida libanesa y el genio libanés y la importancia de la inteligencia libanesa, estamos hablando falsedad. Estamos hablando mentira a la gente. Porque yo me pregunto, un país de 10.000 kilómetros cuadrados, 10.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, con tanta historia, y no puede hasta ahora conservar y proteger su soberanía. No sabe administrar su economía. No sabe administrar el gobierno, porque no tenemos el sentimiento nacional. Los libaneses, cuando tú vas al Líbano ahora, yo estoy haciendo una crítica positiva. Pregunta a un joven libanés, ¿cómo estás? Te dice, Hi, ça va, kifak. Hi, ça va, kifak. Inglés, francés, árabe. Tú vas a Francia, le preguntas a un francés, ¿cómo estás? En inglés te contesta en francés. Un español en España te contesta en español. No tiene complejo de inferioridad. Si no conservamos nuestra lengua, ¿cómo vamos a conservar nuestra cultura? Y si no conservamos nuestra cultura, no conservamos nuestra identidad. El país no es consumo, no es hoteles, no es piscina, no es mar, no es montaña, no es turismo. El país, sobre todo, se basa sobre la cultura y la identidad cultural nacional. Eso hasta ahora no lo tenemos. Por eso cada 10 años en el Líbano tenemos una guerra entre los musulmanes y los cristianos, y entre los musulmanes ellos mismos, los sunitas y los chiitas, y los alawitas. Cada confesión religiosa tiene su patrono afuera. Somos un país gobernado por 18 gobiernos. 18 gobiernos. Esa situación no hace un país, no hace una nación. ¿De qué independencia estamos hablando? Yo soy diplomático libanés. Pero si no ponemos el dedo, como se dice, en la herida, no podemos curar. No podemos hablar de falsedad. Ya nos angustiamos cuando yo escucho un discurso en una actividad de la comunidad hablando de la belleza, de la importancia de los clubes, de los hoteles, de la comida y del servicio. Pero ninguém habla de la soberanía, de la cultura, del sentimiento de pertenencia a una nación. Eso no hace un país. Para ser un país, el país, la nación o el Estado está formado de gobierno, pueblo y tierra. El gobierno es plurigobierno, no es un gobierno único. El pueblo son varios pueblos, después, sobre todo después de la guerra. Yo doy un ejemplo. En mi predio donde yo moraba en Trípoli, eran 12 apartamentos. De los 12 apartamentos en Trípoli, que es una ciudad que se dice musulmana, eran 10 apartamentos cristianos y 2 musulmanes. Ahora al revés.
es una segregación confesional. Los cristianos van a la zona cristiana, los musulmanes van a la zona musulmana. Y hablamos de independencia. La independencia se hace con sacrificio, con voluntad de independizarse. La independencia se hace con trabajo, con verdadero amor. ¿Por qué el libanés afuera tiene logro y éxito y dentro del país no puede hacer? ¿Por qué el libanés afuera respeta la ley y en el Líbano no respeta la ley? ¿Por qué el libanés afuera no tira el licho en el piso, en el Shaun, y en el Líbano lo tira en el Shaun? ¿Por qué tenemos problemas de licho en el Líbano? ¿Por qué tenemos problemas de luz en el Líbano? ¿Por qué tenemos problemas de agua en el Líbano? ¿Por qué tenemos problemas de seguridad en el Líbano? Porque todavía estamos en el proceso de fundar un país. Y ese país, si vamos a seguir mintiendo a la gente, y sobre todo los emigrantes, que ahora no le dieron el derecho de votar, no vamos a formar una nación. Vean la historia, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Rusa, las revoluciones aquí en América Latina, cómo se fundaron las naciones. Tenemos que aprender a formar una nación libre, independiente y soberana. Yo me paro aquí, voy a parar aquí para cualquier pregunta que quieran hacerme. Y muy obrigado, Miguel, muy obrigado, presidente de la Academia. Y Elías Farhad es uno de los patrones de la Academia Líbano Brasilera de Arte y Ciencia y Letras. Si alguien quiere hacer una pregunta o preguntar algo. Sí. Bom, primeiro, parabéns mesmo, adorei a sua fala. Minha pergunta é se você acha que a academia, a universidade, se o governo desse mais valor à produção científica, à ciência e o que é produzido nas universidades do Líbano, por exemplo, ela poderia ter um papel mais preponderante para essa mudança que é necessária acontecer num país que é tomado por corrupção, por desgoverno e por tudo? Muito obrigado, amigo. En el Líbano no tenemos una academia de letras. Aquí en Brasil, cada estado tiene su academia de letras. Vean la diferencia. Pero tenemos academias de corruptos, sí. Hay muchas academias de corruptos. Y el que quiere aprender puede ir ahí allá. Creo que aquí como somos igual con Brasil. Ya poco a poco estamos llegando. La Academia Líbano-Brasilera es todavía, yo falé con el Ministerio de Cultura, no tomaron en consideración hasta ahora. Nos tenemos un poco de esperanza con el nuevo gobierno para no hablar todo de oscuridad. El nuevo presidente tiene la voluntad de construir un país. El primer ministro es un juez, presidente del Tribunal de Justicia Internacional que condenó a Netanyahu, a Israel. Es una persona culta, un gran diplomático, un gran juez. Está haciendo un muy buen trabajo en el Líbano ahora. Y esas dos personas están tratando de salvar el Líbano. Pero la situación actual es tan difícil que el Líbano está entre Irán de una parte e Israel de otra parte. Tenemos un grupo armado que todavía no quiere rendir sus armas para que el gobierno rendir sus armas al ejército libanés, no al ejército israelí. Y eso también causa un problema a la soberanía del país. El libanés ahora, para responder a tu pregunta, le interesa cómo sacar su dinero del banco. Imagínense que toda la gente que trabajaron en el Líbano, todos los dineros de ellos están confiscados. No confiscados, atrapados, están robados, no existen más.
yo y muchos colegas míos trabajamos 30 años en la Cancillería, en el Ministerio. En el 2020 ya no tenemos todo lo que guardamos en esos bancos, ya no están más. Y siguen los mismos en el poder. Por eso es difícil el libanés que tiene fome, que tiene necesidad, que tiene miedo del bombardeo de Israel todos los días, tiene un país dividido. Es difícil que piense en la literatura. Pero también es una manera de pensar en la literatura, es una manera de resistencia. Y ahora hay una tendencia en el Líbano de editoriales que están haciendo libros, encuentros, para hablar de la parte cultural, del punto de cómo defender la cultura libanesa, la existencia libanesa, y luchar contra la corrupción y la falta de dignidad en los gobernantes libaneses. Todavía no tenemos esperanza que una vez llegue el Líbano a ser, como fue antes, uno de los países importantes en la cultura, en la medicina y en la ciencia en el Medio Oriente. ¿Otra pregunta más? Sí. Boa noite. Meu nome é Brigitte Bacha, sou libanesa. Cheguei no Brasil em 1980 por causa da guerra e casei com um brasileiro. E eu tenho 2 filhos. Eu sou muito comprometida com a cultura libanesa. Eu trabalho diretamente, eu tenho pesquisa em danças folclóricas, eu tenho pesquisa na cultura libanesa. Porém, eu não posso dar para os meus filhos a minha nacionalidade. Eu não posso colocar nos meus filhos, não posso dar para eles a nacionalidade libanesa. Você acha que com esse novo governo a gente tem alguma esperança? Sí, hay un proyecto de ley en el Parlamento del Líbano para que las mujeres puedan dar la nacionalidad a los hijos. Pero es un problema político, viene de antes, porque cuando los refugiados palestinos llegaron al Líbano en el 48, el gobierno libanés, para que no se casen con libanesas y tengan la nacionalidad libanesa y no vuelvan a Palestina, tomaron esa decisión. Fue una causa política. Entonces, si todos los palestinos que voltaron al Líbano se casan con libanesas y le dan la ciudadanía libanesa a los hijos, no van a voltar más a Palestina. Pero a pesar de eso, no voltaron más, ni con nacionalidad, con nacionalidad y sin nacionalidad no voltaron. Porque ya es un hecho que los palestinos es un pueblo sufrido, es un pueblo discriminado, es un pueblo sin tierra, le robaron las tierras, las casas. El Líbano pagó una deuda muy grande para la causa palestina y sigue pagando una deuda grande para la causa palestina, más que todos los países árabes, más que todos los países que hablaban del socialismo y la unidad árabe y no sé qué. Los libaneses pagamos muy caro el precio por la causa palestina, lo seguimos pagando, pero ya basta. El libanés necesita paz, prosperidad y tranquilidad. Hay uno atrás. Hay uno atrás. Senhor embaixador, prazer falar com o senhor. O senhor entende como forma de fortalecimento da identidade nacional do Líbano uma gradual desvinculação, né, do modelo confessional? Uma das teorias é se houver nesse processo, que deveria ser por meio de uma ruptura um pouco mais, a extinção de pronto do modelo confessional, ou o senhor entende que nesse processo seria viável, por exemplo, a implantação de um modelo bicameral como é no Brasil, mas guardando as devidas proporções, onde haveria uma Câmara, onde os representantes seriam pelo voto direto, independente do modelo confessional, e que se fizesse essa transição com o que seria semelhante a um Senado, onde os grupos confessionais teriam seus representantes, até que houvesse uma
uma total desvinculação desse momento, desse modelo confessional. Obrigado. Creo que você leyó la Constitución del TAIF. Por eso me estás preguntando. Sí, hay en el TAIF, hay biparlamento, bicámara. Una cámara para los diputados y una cámara para los senadores, y los senadores son los representantes de las confesiones religiosas. Pero eso todavía no llegaron a hacer eso. No sabemos si va a haber elecciones del Parlamento actual. Esperemos, es una buena solución. Miguel? Quando eu estava ouvindo o senhor falar e colocar uma posição crítica com todas as letras, com toda a clareza, querer que a gente não amenize o drama, ouvir o senhor falar me fez muito pensar no próprio Elias Farhad, que tinha uma posição crítica radical, que fazia questão de botar na mesa. Os parentes falam que ele repetia que ele perdia um amigo, mas não deixava de dizer a verdade, né? Não seria essa uma característica do libanês? Esse não seria um ponto forte da cultura para ser assumida e trabalhada e construtiva? Porque a gente tem uma certa tendência de pensar nessa crítica meio como incômoda, meio como difícil, ainda mais os brasileiros que tendem a botar panos quentes. Mas essa posição tão forte e clara não é uma força da cultura libanesa que poderia ser um ponto forte de construção? Você estava dizendo, esses pontos que a gente costuma falar da cultura libanesa é um pouco falseada, né? Será que essa característica forte assim não seria um ponto menos romântico? Sí, yo creo que si você del 1516, del inicio del Principado hasta ahora 2025, si no fuera por ese sentimiento de resiliencia y ese carácter de criticar claramente y francamente las cosas como son, yo creo que el Líbano no existía más. Todavía tenemos gente en el Líbano. Yo hablé de la parte negativa, pero tenemos todavía gente buena, capaz, inteligente. Tenemos una juventud muy bien preparada y hay una tendencia de la juventud libanesa que quieren que se transforme el Líbano en un país de prosperidad y de desenvolvimiento humano. Pero todavía no tienen confianza en la cúpula política. Y es el problema. Tenemos confianza hasta ahora con el presidente y el primer ministro. Pero si no toman decisiones drásticas, firmes y bien determinadas, van a perder esa tendencia de la juventud. Para que fique el Líbano un país, necesitamos a esta gente, pero esa gente se abre en el camino de esta gente una vez que la cúpula corrupta se va del poder. Sí, claro, es una característica. Elias Farhad habló de eso. Tenía ese sentimiento cuando habló de Palestina, de la causa árabe. ¿Sí o no? Y si Elias Farhad vuelve a la vida ahora, creo que va a hablar más fuerte todavía y más duro, no por la causa palestina o por la causa árabe, sino por la corrupción en el mismo gobierno palestino y en el mismo gobierno libanés y muchos gobiernos árabes. Boa noite. O pouco que eu sei do vô Elias, ele era um grande crítico às religiões do Oriente Médio, não as religiões em si, mas a mistura da religião com a política e tudo que isso gerava ali nos países, no Líbano, na Síria. E ele, o que eu li, o que eu consegui ler dele, ele fazia críticas assim ferrenhas
essa influência da religião se misturando com a política, e a gente vê aqui do Brasil, do Ocidente, que parece ser uma verdade isso, porque quando eu vi no jornal a eleição do novo presidente do Líbano, eles já foram logo dizendo, ele é cristão, não sei o quê. Isso que se não vê em outros países, né? Ninguém cita, fala se é de direita, fala se é de esquerda, mas ninguém quer saber qual é a religião do presidente. E o Elias, ele achava que isso era essa mistura de religião com política é que estragava muita coisa nos países árabes. O senhor concorda com esse pensamento dele? Sí, claro, sí. En los países árabes no, porque la mayoría de los países árabes tienen una mayoría musulmana. En Siria los cristianos son minorías, en Irak son minorías, en Jordania son minorías, en el Golfo Árabe casi no existen, son comunidades libanesas o sirias que moran ahí. La política del Líbano es una política religiosa, siempre fue una política religiosa. Tenemos dos tendencias. O vamos a buscar una manera de conciliar, armonizar la relación entre las diferentes confesiones religiosas, y es un trabajo de los religiosos, de los jefes religiosos, de los clérigos musulmanes y cristianos. ¿Quieren hacer eso o quieren seguir siempre en guerra? Esa es la pregunta. Hasta ahora hay un cambio entre los cristianos y los sunitas. Se están juntando, buscando una solución para ver cómo podemos armonizar y buscar un sistema político que pueda favorecer a todos. Yo personalmente, desde el punto de vista personalmente, yo creo que si no hay un sistema laico en el Líbano que separa la religión de la política, vamos a seguir siempre en ese dilema, en ese peligro de conflictos religiosos. Es un problema. Depende de cómo el clérigo enseña a su gente, cómo el político enseña a su gente. Tú tienes que respetar al musulmán. En los países europeos los cristianos y los musulmanes viven conjuntos, no tienen problema. Porque es un gobierno, Francia es un gobierno laico, pero hay musulmanes que practican la religión y cristianos que practican la religión, y ninguém tiene que ver con el otro. No hay problemas. ¿Podemos hacer ese sistema en el Líbano? Es muy difícil, porque la religión está arraizada en la gente, en el pensamiento de la gente. Y eso también tiene que ver con la política y los intereses de los clérigos religiosos. Bittar, quando se fala em esperança, a gente pensa nos jovens, né? Como que está hoje no Líbano a formação dos jovens em universidades? Se não me engano, no Líbano tem, em Beirute tem uma universidade que fala mais francês, outra mais americana. Você acha que isso está influenciando negativamente de uma maneira essa perda de cultura? Como que está o processo de universidades para os jovens? Tú abriste un tema muy... No quería hablar de eso, pero cada religión tiene su universidad, tiene su hospital, tiene sus escuelas. Los musulmanes chiitas tienen, los cristianos maronitas tienen, los cristianos ortodoxos tienen, los sunitas tienen. Las universidades americanas y jesuitas tienen gente, sí, claro, pero no todo el Líbano están ahí. Si tú vas al sur, al Bekaa, tienes lugares propios de la comunidad chiita. Si vas a Beirut oeste o a Trípoli, vas a encontrar el maqasid de las instituciones musulmanas. Ellos enseñan el alumno del inicio, de la infancia, del jardín, le meten en la cabeza la religión para poder gobernar. Le meten en la cabeza eso. Todavía no tenemos un libro de historia nacional único. Cada uno tiene su libro de historia diferente. Entonces, ¿cómo vamos es un problema muy difícil. Hay una tendencia de los estudiantes laicos que quieren buscar una solución, o los estudiantes religiosos que son creyentes, pero no son fanáticos. El problema en el Líbano es el fanatismo.
El problema en Siria es el fanatismo religioso, que se utiliza al favor y al servicio de la política. Y es un crimen grande. Se comete contra la política porque la política es, la polis es organizar la sociedad o la ciudad. Y la religión es lavar el espíritu del hombre para llevarlo a más allá. Y eso no, los dos no lo hacen. Ni los políticos lo hacen, ni los religiosos lo hacen. Bueno, Diante disso que o senhor está falando aí, da incursão da religião na política, como, na sua experiência, até do Líbano, o senhor avalia esse crescimento que a gente observa aqui no Brasil de incursão de lideranças religiosas também na política aqui no Brasil? não entendi a pergunta. Pode... Ok? Diante de sua experiência, de sua vivência com a situação do Líbano, que tem a sua característica bem peculiar, eu acho que não é um comparativo, como é que o senhor avalia o crescimento da incursão da religião na política também aqui no Brasil? Porque isso é um fato que vem ocorrendo nos últimos anos, nas últimas décadas. Sí, claro, yo sé que hay una tendencia grande, un grupo grande de diputados evangelistas en el Parlamento, y hay una tendencia grande, un crecimiento grande de los evangelistas y los católicos en Brasil, y es un problema entre las dos confesiones. Pero es un peligro que lleguen a dividir la sociedad entre evangelistas, protestantes, con sus diversas iglesias, y los católicos. Es un peligro. Y ellos tienen que aprender, los brasileños, a separar la política de la religión. Si un día llega a dividirse la sociedad brasileña entre protestantes que apoyan una política más de derecha y los católicos, es un peligro para la sociedad, y tenemos experiencia en el Líbano. Pero yo acho que el pueblo brasileño ya tiene una gran experiencia y una gran cultura que no va a permitir que hasta ahora una minoría, que son minorías hasta ahora en comparación con la mayoría del pueblo brasileño, puede llegar a causar un problema en la sociedad y dividirla. Y si se divide, mala suerte. Va a ser un peligro para la sociedad y va a ser una guerra, como pasó en Francia o en Alemania entre los católicos y los protestantes. Y yo creo que detrás de eso hay también intereses políticos, no solamente brasileños, sino de otros países también. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Embaixador, eu vejo assim, ao mesmo tempo que o Líbano é um dos países, talvez o mais liberal país do mundo árabe, o mais liberal, né? Especialmente nas questões femininas e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu vejo assim com tristeza uma ocidentalização muito grande, especialmente ali em Beirute, na região de Beirute, que a gente vê, né, a cidade, mesmo a sua arquitetura, tudo muito ocidentalizada, e essa questão como o senhor falou, não é um abandono da língua árabe, porque não vai ser abandonada nunca, mas eu vejo até nas comunicações, quando a gente está comunicando entre família, que as pessoas escrevem mais em inglês, por exemplo. Então, como que poderia fazer para segurar um pouco que eu vejo com tristeza, essa ocidentalização? Muitas lojas de grife, aquela coisa toda ali, então, eu vejo isso com tristeza.
conservarla, protegerla. Isso. Sí, no necesita Para a protegerla. cultura, né? Para manter a cultura. Si está la cultura occidental está en el Líbano, siempre el Líbano. Tenemos dos caras, el occidente y el oriente. Siempre fue el Líbano así. Tenemos la parte occidental y la parte oriental. Y es una riqueza para el Líbano. Yo estoy hablando que, al contrario, tienen que hablar inglés, tienen que hablar francés, pero también tienen que hablar árabe. No tiene que perder su identidad. Claro, si uno habla 4 idiomas es mejor, si habla 5 es mejor, si habla 2, 3 es una riqueza para la persona. Pero no solamente el libanés está perdiendo el idioma árabe, sino la humanidad está perdiendo la lengua humana natural con la inteligencia artificial. Y eso lo hablamos después, otro día. La inteligencia artificial está haciendo perder la capacidad, y sobre todo a los estudiantes y las crianzas, la capacidad lingüística creativa, personal, las están haciendo perder. Y van a tener todos, en el futuro, el mismo idioma, automático, no creativo y fastidioso. Bueno, muito obrigado. Queria agradecer muito o professor Bittar. A gente percebeu imediatamente a reação, a provocação de elaboração, e é a cultura acontecendo. E acho que a gente vai precisar convidar mais vezes para vir para cá. Espero que muito em breve a gente possa continuar. Né, professor Jacinto? Vamos, então, encerrar esse momento e já logo a gente emendar com a outra atividade, que vai ser o lançamento de 3 novas obras. Muito obrigado. Agora vamos continuar. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Menos mal que eu troquei o tema. Vocês estão recebendo aí um cartãozinho desse aqui, né? Então, o primeiro lançamento que a gente está comemorando é o lançamento dessa obra, que é uma coletânea de textos, intitulada Elias Farhat, sua obra e seu contexto, uma antologia. Uma reunião de textos sobre Elias Farhat, sobre o seu contexto, também sobre a experiência de imigração. Aqui tem alguns autores que estão aqui presentes, a professora Barjut Bacha, o professor Edmundo Abiakel, Dr. Emir Kadar, Muna Omran, Tariq Osman. Tem um artigo meu também. A ideia era poder examinar, nas perspectivas mais variadas possíveis, leituras diversas sobre a obra e a vida de Elias Farhat. Então, vocês vão encontrar textos calcados numa dimensão mais histórica, textos numa dimensão mais de exame da literatura específica ou da língua árabe, e memória, a vida de comunidade em Belo Horizonte, da comunidade síria, comunidade libanesa, a experiência do comércio na Rua dos Caetés, de uma comunidade que gerou um movimento econômico e social, a experiência de imigração da família Kadar. Então, são diversas perspectivas para a gente acordar um pouco para esse movimento cultural do qual Elias Farhat participou. E agradeço muitíssimo a colaboração desses autores todos.
Esse é um livro digital e, a partir de hoje, a partir de agora, ele está sendo... pode ser acessado por todos vocês. Então, nesse cartãozinho, vocês têm um QR Code. Do lado de trás, tem o endereço do acervo Elias Farhat. Na primeira página do acervo Elias Farhat, vocês já encontram o link para você baixar o livro. O acervo Elias Farhat é a segunda obra que a gente está comemorando hoje. A gente está inaugurando também esse espaço virtual, onde você vai encontrar algo sobre a história dele, vai encontrar algo sobre a obra dele, poder consultar livros dele, vai ter uma série de fotos históricas dele, graças à participação da família Farhat. A gente vai ter uma seção de objetos históricos dele, de cartas e cartões postais. Então, é um acervo digital, mas concebido como acervo mesmo. A possibilidade da gente ter acesso ao material e à história. Então, a partir de hoje, é um acervo que está começando, mas já é efetivo, já começou, nós vamos continuar a aprofundar. Quem tiver desejo de colaborar e tiver material sobre ele e quiser colaborar para a gente enriquecer o acervo, por favor, é uma obra coletiva e já começou. Então, convite para todos vocês conhecerem também o acervo Elias Farhat. Estamos também inaugurando hoje. Muito bem. A terceira obra que a gente está inaugurando hoje é esta coletânea de textos do próprio Elias Farhat. É o primeiro livro do Elias Farhat em português. Ele publicava em árabe, tem algumas traduções soltas em jornais, em outros meios, algumas revistas, mas um livro sobre a obra com textos dele em português até agora não teve. Então, é uma alegria que a gente está colocando esse primeiro texto em português. É uma edição bilíngue, porque, como a gente já comentou diversas vezes já hoje, ele tinha todo o interesse em valorizar a cultura e a língua árabe, e a gente quis fazer essa tradução para facilitar o acesso nosso atual à obra dele, mas respeitando também esse interesse dele de valorizar a cultura árabe. Então, nós optamos de fazer uma edição bilíngue. Uma característica que eu acho importante é que essas traduções estavam com a própria família do Elias Farhat, estavam nos próprios textos do Elias Farhat, que vem do próprio acervo dele. A gente sabe que ele era muito crítico em relação às traduções. Essa crítica que a gente comentava, né, que tem muita força, muito valor, e então a gente aceitou um pouco esse recorte que vem dele e da família dele. Então, é uma edição que tem seu caráter histórico também, né? Essas traduções nascem do próprio acervo do autor. Outro aspecto que eu queria ressaltar é o fato desta edição. Quer dizer, quem assumiu a edição deste livro, dessa coletânea, foi a editora da Câmara dos Deputados Federais. Em termos institucionais, me parece significativo que a Câmara dos Deputados assumam para si o valor dessa obra e colocar para todo o Brasil esta obra.
Hoje a gente teve a alegria de receber de presente esses livros que as edições Câmara dos Deputados estão nos oferecendo, e agora, muito em breve, esse livro vai passar a ser vendido pelas edições Câmara. Mas hoje nós estamos festejando, estamos levando de presente. Esse livro tem também uma apresentação, eu considero bastante interessante, da poetisa Lacíris Quetino. A Lacíris Quetino era uma poetisa mineira, inclusive pertencia à Academia Mineira de Letras, a esta casa, e ela tem esse texto apresentando o poeta, sua história e sua obra. A gente pediu autorização para a família dela e a gente publicou, então, na introdução, tem esse texto da Lacíris Quetino, que é da data de 1970. E a gente tem 2 prefácios, um do professor Alejandro Bittar e outro do professor Edmundo Abiakel. A gente precisa agradecer, como já apareceu o agradecimento, né, para o deputado Abiakel e o deputado Lafayette Andrada, porque eles encamparam e mobilizaram as edições Câmara para que isso acontecesse e para que ele estivesse aqui na data de hoje, que não foi fácil. Por um triz, a gente estaria inaugurando sem a obra, mas ela está aqui. Então, a gente agradece muito o esforço desses deputados que fizeram acontecer e também o esforço do Edmundo Abiakel, que fez aí o meio de campo e possibilitou tudo isso. Então, agradeço demais. O doutor Edmundo Abiakel quer apresentar alguma coisa ainda em relação à independência do Líbano, é isso? Bom, seria o dever de casa que você me deu sobre a construção da independência e sobre o que o texto de Elias Fará também fala da independência. Sim, então vamos lá. Após as reflexões de uma missa, o nosso querido Miguel me pede para escrever algo sobre o processo da construção da independência do Líbano e fazendo uma ligação com a poesia de Elias Fará. Vamos lá. O cedro, uma linda e esplendorosa árvore, tem raízes profundas. As suas raízes e as suas folhagens toleram facilmente períodos de seca, de frio e de altas temperaturas. Se as suas raízes apontam para o vigor do centro da terra, as suas sementes, encapsuladas em estróbilos, olham pacientemente para o sol e para o céu, como que louvando ao Criador. Assim também é o libanês. Em suas veias corre a seiva dos cedros milenares e em seu coração a firmeza de propósito, ou seja, a semente desse símbolo que ostenta o espírito imorredouro da nação, tão bem lembrado e posta na nossa bandeira. Na estreita faixa do Levante, onde o Mediterrâneo respira contra as rochas e praias antigas, o Líbano não conquistou a sua independência em um único gesto, mas em uma sucessão de momentos febris, ano após ano, século após século,
como se cada pedra da montanha tivesse que acordar de um longo torpor otomano e depois francês, para, enfim, erguer a cabeça à luz. É assim que enxergaria a nossa história de nós libaneses, não na cronologia longínqua, mas como uma tapeçaria de aromas, rumores e fatalidades, local onde a cena se recompõe na urdidura de linhas improváveis, porém, por demais acalentadas na formação da nação livre, desejosa de ser independente. Porque a independência libanesa não nasceu apenas em 1943. Ela vinha sendo sonhada e engendrada pacientemente nas ruas de Beirute e nas aldeias desde o tempo em que as embarcações estrangeiras fundeavam no porto, trazendo ordens, bandeiras e catecismos alheios à nossa cultura. Os otomanos preferiram, em grande parte do seu domínio, governar por meio de famílias feudais drusas e posteriormente muçulmanas, onde o sistema de cobrança de impostos era uma das principais fontes de receita do império. Vários momentos de grande tensão e repressão se deram quando líderes locais tentavam se emancipar totalmente do controle otomano. A França, tutora tardia, pairava sobre o país como um desses anjos barrocos, que vigiam, mas, de forma alguma, nos protege. Os franceses, dado ao imperialismo ou à influência neocolonial, tinham a missão dita civilizatória, ou pseudoproteção, mas que mascaravam, na verdade, a intenção declarada de proteger, convivia com o projeto de dominação e monitoramento da geopolítica no Oriente Médio. E o Líbano, país de cedros milenares, sentia-se ora grato pela mão que o guiava, ora sufocado pelo aroma estrangeiro que invadia os seus jardins seculares. Após essa breve introdução, conto com um pouquinho mais da sua bondosa paciência, desta erudita e sensível plateia, ao drama humano que vive o grande e pequeno Líbano, para apresentar o sobrepor de pedras que construíram o castelo da sonhada independência ao longo de 509 anos de intenso trabalho de resistência e nunca a submissão ao absolutismo de outras nações. Há 82 anos, o nosso amado Líbano alcançava a independência da presença francesa no Oriente Médio, e que, atualmente, é a base de um importante movimento político que se lança em um embate corpo a corpo na luta para afastar-se de nações outras que procuram interferir em nosso processo, em nosso destino, rumo à paz e à prosperidade. E eu peço, por favor, que não me peçam para nomear que nações são essas. Todo mundo sabe. Porém, essas nações aprenderam que os libaneses não se dão à condição de servos. A independência foi fruto de várias e várias batalhas que perduraram por séculos e séculos de opressão por parte de impérios estrangeiros. Contudo, o ímpeto libanês de viver em liberdade jamais foi arrefecido, mesmo enfrentando regimes governamentais despóticos e o abuso do pagamento de impostos por séculos e séculos. O domínio otomano sobre o Líbano se estendeu do ano de 1516 até 1918. O Império Otomano era marcado pela diversidade, na qual as comunidades se submetiam a vidas paralelas, longe de uma unidade. A filiação religiosa provou ser uma pedra angular na forma como o Estado otomano designava e discriminava o seu povo. A superioridade do Islã desempenhou um papel central na ideologia imperial, tendo como princípio central a submissão absoluta dos súditos
a um determinado grupo governante, como também a sua capacidade de coletar impostos para o império. Sempre os impostos, né? O sinal de declínio otomano e da interferência das potências europeias resultaram em uma complexa teia de tensões políticas, religiosas e socioeconômicas e culturais. A fraqueza desse império em manter a ordem e a autoridade central na região do Líbano criou um vácuo de poder e permitiu que as tensões locais fervessem sem controle efetivo. Conflitos quanto à propriedade de terras e recursos, bem como a mudanças nas estruturas econômicas e sociais, por falta de habilidade política, geraram ressentimento e instabilidade, especialmente entre camponeses e proprietários de terras, que muitas vezes se alinhavam com as divisões religiosas ali existentes. O Império Otomano expunha a sua fragilidade e falta de tato quanto ao domínio da promoção da paz. O fruto amargo de uma mão frouxa de governo e a falta de planos políticos à altura das necessidades foi de tal monta que o conflito do Líbano, em 1860, atingiu o ápice em uma revolta campesina que começou no norte do Líbano, com uma rebelião de camponeses maronitas contra os seus senhores drusos. Logo se espalhou para o sul do país, onde a rebelião mudou o seu caráter e os drusos se voltaram contra os cristãos. O triste saldo desta barbárie foi de que 10 mil a 20 mil cristãos foram massacrados pela plebe drusa. Cerca de 380 vilarejos cristãos e 560 igrejas foram destruídas. E os drusos e muçulmanos também sofreram grandes perdas. Todos esses tristes acontecimentos revelam o fracasso da política estabelecida e o fiasco da diplomacia. O Império Otomano teve participação destacada na Primeira Guerra Mundial, atuando como aliado dos alemães, e o Líbano foi colocado sob duro governo militar. Qualquer dissidência por parte dos libaneses era severamente reprimida e os seus bens dos suspeitos sumariamente confiscados. Entre 1915 e 1916, 33 líderes nacionalistas libaneses foram enforcados em Beirute e também em Damasco. Esse fato é considerado como o ato fundador da independência do Líbano. Também em 1915, em pleno desenrolar do teatro da Primeira Guerra Mundial, os britânicos impuseram um bloqueio naval à costa da Síria e do Líbano para prejudicar os esforços de guerra dos otomanos. O resultado desse bloqueio marítimo e os efeitos da economia de guerra forçaram a entrega de boa parte dos excedentes agrícolas para abastecer o exército otomano, a proibição de se importar mantimentos e o entrave às aldeias consideradas rebeldes provocaram uma grande crise de fome, resultando na morte de 100 mil libaneses por inanição, enquanto inúmeras vilas e aldeias eram sumariamente abandonadas. Junto à fome vieram as epidemias, que também ceifaram a vida de muitos. Nesse período, como resultado da guerra, ocorre também a desestruturação da indústria da seda, que perde o acesso aos mercados do Ocidente, posto que quase toda a madeira da região foi cortada pelos otomanos e pelos próprios libaneses para ser usada como combustível para aquecer as casas e fazer alimentos. O resultado teve como efeito o desaparecimento dos bosques de amoreiras que produziam as folhas que alimentavam as lagartas do bicho da seda. Um verdadeiro desastre econômico, pois a economia do Monte Líbano dependia fortemente da sericultura. Comitês de imigrantes católicos de libaneses foram formados ao redor do mundo.
Eles pediam constantemente para que as tropas anglo-francesas interviessem a seu favor, visando a criação de um Estado separado para eles e rechaçassem os projetos do nacionalismo árabe no Levante, especialmente aquele ligado à Meca. Para decidir o futuro do arranjo político e territorial do mundo, após a Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras e seus aliados menores se reuniram na chamada Conferência de Paz de Versalhes, aberta em janeiro de 1919. Várias delegações maronitas foram para Paris para participar da conferência. Os maronitas faziam a reivindicação de um Estado separado para os cristãos do Líbano, sob controle francês, e que tivesse o seu território alargado. A afirmação de sua herança fenícia e mediterrânea e, de fato, de não serem considerados árabes, foi reiteradamente defendida com o objetivo de convencer os diplomatas ocidentais da necessidade de criar uma entidade política separada para os cristãos do Líbano. Várias discussões e embates entre os grupos religiosos, de forma sequiosa em defender os seus interesses, precisaram ser acomodados em busca de uma solução possivelmente pacífica. Em agosto de 1920, o Líbano foi estabelecido sob a tutela francesa. Um governo francês chefiava um novo conselho de administração, composto, curiosamente, por 10 cristãos, sendo 6 maronitas, 3 gregos ortodoxos, 1 grego católico, 4 muçulmanos sunitas, 2 xiitas, 1 druso. Ainda que a população se reconhecia como cristão, era possivelmente 48% do total. Sim. Após, os franceses permitiram, via a Liga das Nações, a eleição de um presidente, que foi Émile Edé. Para evitar, junto ao início da Segunda Guerra Mundial, e para também evitar que o Líbano fosse usado pelos nazistas, as tropas britânicas, com apoio das forças francesas livres, reconheceram o general de Gaulle como comandante da região. O representante francês, general Castro, anunciou que o mandato internacional terminaria após a guerra e seria concedida a independência do Líbano. O controle militar britânico também defendia a concessão da independência para se concentrar na luta contra os nazistas. Surge, então, uma proposta de consenso chamado Pacto Nacional, um acordo tácito que estabelecia cada qual cargo da República Libanesa que cada comunidade religiosa ocuparia com a finalidade de garantir a unidade nacional, o que não conseguiram. Além da proporção do parlamento, que na época acordada com uma leve vantagem para os cristãos. Em seguida, o parlamento começou a revisar a Constituição, retirando todos os poderes e privilégios delegados à França pela Liga das Nações e todas as subordinações às autoridades francesas, estabelecendo o árabe como língua oficial e alterando a bandeira nacional para o modelo atual. Porém, quando o presidente Bachar el-Khoury e o primeiro-ministro Riyad al-Sul ousaram propor uma Constituição que cheirava ao verde das montanhas libanesas e não à tinta dos parisienses, o poder mandatário francês reagiu com aquele reflexo antigo das autoridades despóticas que temem o despertar dos súditos. Em 11 de novembro de 1943, em busca de reverter o processo de independência, a reação do mandante francês foi de prender o presidente e todos os ministros. Foram 11 dias de cárcere, que desencadeou violentas manifestações durante dias seguidos.
Mas o que é um cárcere diante de um povo que leva no sangue a impaciência das ondas que se arrebentam na costa libanesa até a altivez da altura das montanhas, que são nossas? As aldeias se acenderam em murmúrio, caravanas de fé e fúria desciam dos maciços, e Beirute, nervosa e lírica, transformou-se em imensa praça, onde a voz ecoava com uma vibração de uma corda de aço prestes a romper. Talvez esse tenha sido, ao meu ver, o único momento de verdadeira união na nossa história. E foi nessa atmosfera de mistura, de aurora e febre, que a França, percebendo que não poderia aprisionar um vento que nasce das montanhas, rendeu-se ao inevitável. E em 22 de novembro de 1943, o país se levantou, enfim, com o próprio pulso, e as bandeiras vermelhas e brancas, com o cedro solitário no centro, tremularam como um tecido recém-lavado, ainda úmido das emoções, das lágrimas coletivas pela união dos libaneses sequiosos da independência. Estou cortando. Mas a independência não se encerra com um ato formal. Ela continua a pulsar inquieta nos becos, onde os vendedores chamam os fregueses em 3 línguas, nos cafés, onde a política é um rito quase litúrgico, no perfume insistente do zátar que emana das casas. E lembra que o país, apesar de suas tormentas, continua a construir-se como quem reconstrói um mosaico quebrado, juntando pedaços díspares, reconstruindo o desenho com paciência, sabendo que a beleza do conjunto depende do equilíbrio entre a fragilidade e a permanência. Somente em 1946, as tropas estrangeiras retiraram-se do Líbano. Virada a página dessa longa história, na busca de independência, constituída pedra por longos séculos, pela tempestade e pela persistência, e tenacidade e persistência dos libaneses, teve início um novo capítulo, onde o desafio de encontrar a paz e a prosperidade econômica se mostram como verdadeiros desafios por parte dos nossos governantes, que tateiam ainda a busca da unidade nacional e o sentimento de sermos nós, libaneses, os verdadeiros detentores de valores comuns. Se não tivermos valores comuns, é impossível ter unidade. Somos experimentados na têmpera das batalhas e dificuldades, contudo, trazemos a seiva do cedro em nossas veias. O Líbano vem pagando o pesado tributo de ser uma das raras democracias do Oriente Médio, em uma vizinhança onde explodem o ódio e os regimes ditatoriais. Tivemos o título de sermos a Suíça do Oriente Médio, e o seu povo, nós, libaneses, queremos a paz e a prosperidade, para em paz vivermos, e jamais como mercadoria de troca de acordos internacionais no tabuleiro de interesses de uma geopolítica de países que querem apenas nos submeter à condição de simples escravos econômicos. Rogo a Nossa Senhora do Líbano que ilumine as nossas mentes e faça com que tudo nos una e nada nos separe. Agora, algumas linhas pequenininhas sobre Elias Farah. Na década de 1910, o Líbano continuava a viver em um cadinho efervescente de uma amálgama multicultural e política. O jovem Elias Farah, agora na condição de um migrante de olhos esperançosos, embarcava em um navio a vapor com destino ao Brasil, porém, sem cortar os laços com o seu torrão natal. O Criador dotou-o de um talento literário único, expresso em poesia. Farah expõe as chagas de quem anseia por liberdade e independência, tanto no Líbano quanto a busca pela adaptação ao novo país nos trópicos, em que tudo é diferente, senão
a nossa natureza humana. Se me permitirem usar uma figura de linguagem, a trajetória migrante de Elias Fará poderia ser comparada à árvore que é arrancada de um solo natal e transplantada para uma outra terra. No princípio, as folhas murcham, mas devidamente tratadas, recupera-se o viço e tornam-se mais vigorosas. Assim aconteceu com Elias Fará. Toda a trajetória histórica do amado Líbano e a busca por independência de outros impérios é matéria viva da irresistível e corajosa obra de Elias Fará. A lírica desse sensível e genial Líbano brasileira evoca padrões profundos da nossa natureza humana, que clama por sentimentos e desejos de viver a liberdade, e mais por sua compreensão da nossa condição de sermos gregários. Também expressa compaixão, defendendo a autonomia dos povos e nos manter apartados das ideias de sectarismos, tão presente hoje. Por compreender tais desafios, seus versos, luminosos e multifacetados que são, transita intimamente no seu coração, no Líbano, no Brasil e no mundo. Elias Fará, com sua coragem, inteligência e sensibilidade, usou da poesia como a arma mais poderosa para tocar os nossos corações, descrevendo o inefável, porque não procura justificar ou traduzir, mas nos faz sentir a realidade que grita por justiça social, celebrando a liberdade de expressão e a independência de pensamento. Muito obrigado pela paciência. Viu, moço? Viu? Muito obrigado. Cumpri o meu dever. Tá certo. Sim. Sim. Vamos voltar para o tema da comemoração do lançamento do livro Apelo das Nuvens Lacrimosas, Poemas de Nostalgia e Esperança. O nosso convidado para comentar essa obra, o professor Igor Miguel, está presente. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, viu? Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Professor Miguel, obrigado pelo generoso convite, né? É um prazer muito grande estar aqui. Tive a alegria e o prazer de visitar o Líbano em 2016, num trabalho humanitário com deslocados de guerra da Síria, um trabalho educacional, nós realizamos ali em 2016, e eu brinco que eu não sei até hoje se essa viagem, ela não foi uma viagem planejada, foi uma viagem a trabalho, mas providencial, pois fui o primeiro descendente da minha avó, Said Rizik, que volta ao Líbano em 90 anos. Minha avó emigrou em 26, no navio Vapor América, no Rio de Janeiro, e eu fui o primeiro descendente que voltou ao Líbano em 90 anos, 2016. Né? É um privilégio muito grande a gente poder partilhar um pouco da poesia de um patrício, né, Elias Fará, que nos brindou com belíssimas líricas e textos incríveis que respiram, né, essa nostalgia orientalista que todos nós que temos raízes no Levante, né, a gente aprecia. Bom, a poesia de Elias Fará nasce daqueles lugares onde o mapa já não oferece repouso. Sua voz emerge entre o Líbano de origem e o Brasil de acolhida. Não como a celebração serena de uma dupla pertença, mas como a expressão lírica de uma condição muito ambígua. O estar entre mundos sem pertencer inteiramente a nenhum deles. Farhat se escreve na grande tradição dos poetas da diáspora do Mashriq, ou do Levante, um poeta levantino por excelência. Para ele, a palavra não é apenas ornamento, mas refúgio existencial. Um território simbólico erguido contra a erosão do exílio. Me lembro de Eduard Said, né, importante crítico literário palestino-americano, que descreveu o exílio como uma cisão incurável, uma ruptura irreversível entre o sujeito e território.
uma condição atravessada por descontinuidade e perda. Mas é na poesia concreta de Farhat que essa fratura se torna sensível e palpável. Sua obra não romantiza a migração, ao contrário. Ela traduz com nitidez a dor de viver fora da terra natal, sem jamais poder regressar espiritualmente a ela, mesmo quando o retorno físico permanece possível. Seu Líbano poético não é o país real das fronteiras políticas, mas uma geografia subjetiva, um território de imagens, cheiros, ventos e montanhas condensados pela memória. No poema Ó Vento do Oriente, que está aqui na obra, Farhat dramatiza com força essa experiência de separação radical. Abre aspas, ó vento do Oriente, seja bem-vindo. Fale-me do céu, dos montes e das águas, pois de paixão se aflige o coração em mágoas. Fecha aspas. Aqui, a distância não é apenas espacial, é epistemologia e é afetiva. O poeta já não vê o Líbano. Necessita que o vento lhe traga notícias como um mensageiro impossível. A paisagem natal só pode ser alcançada por via de memória e imaginação. Numa comunicação indireta que evidencia a condição diaspórica, a pátria passa a existir como narrativa, não mais como presença. Essa mesma tensão perpassa Poente em Belo Horizonte. Que bela homenagem à nossa cidade. Poema em que a paisagem mineira surge colorida pela saudade oriental. O Brasil não aparece como território oposto ao inimigo decorativo, mas como solo de vida real onde o poeta trabalha, cria filhos, envelhece e, ao mesmo tempo, se torna cenário constantemente atravessado por lembranças do Líbano. O olhar que contempla o poente é o olhar de quem vê duas paisagens ao mesmo tempo. A paisagem mineira, as alterosas sob o céu da memória libanesa, é o que Edward Said chamaria de consciência contrapontística. Não uma vida dividida em tempos estanques, mas uma percepção simultânea dos dois mundos. De acordo com Edward Said, para o exilado, os hábitos de vida, de expressão, de atividade no novo ambiente acontecem inevitavelmente à luz da memória das coisas de outro ambiente. Ainda mais íntima é, sem dúvida, a transfiguração do exílio no poema Madeixa de Cabeça, belíssimo, inclusive, né? Talvez a peça mais emblemática. Olho reverente a escrita e vejo nestas ruínas da esperança, e a tinta seca me parece sangue sobre uma rocha. Aqui o amor perdido se confunde com a pátria distante. A madeixa torna-se relíquia do passado irrecuperável, como o próprio país natal, algo que ainda se guarda com reverência, mas que já apresenta o aspecto de ruína. Qualquer um que já visitou Baalbek, visitou o Vale do Becar, sabe do que essas imagens remetem. O sangue sobre a rocha converte-se em imagem radical da dor diaspórica. Memória ferida, mas preservada pela palavra. O poema mostra que para Farhat a escrita surge exatamente nesse ponto, quando a posse do mundo se converte em pura lembrança e a linguagem assume a função de conservar aquilo que já não pode ser vivido. Essa dinâmica, memória como território alternativo, se repete ao longo de toda a sua obra. Quando Farhat evoca os cedros do Líbano, o Mar do Levante ou as planícies orientais, não está descrevendo de maneira objetiva, repito, um território geográfico. Ele está compondo aquilo que poderia ser chamado de uma cartografia afetiva. É nesse sentido que eu evoco Adorno, no livro dele Mínima Moralia, quando ele diz que a escrita se torna um lugar para viver. A escrita se torna um lugar para viver. Isso é típico dos exilados, típico, ou daqueles que estão em diáspora. Em Elias Farhat, essa proposição ganha concreta visibilidade estética, nítida. Seus poemas não são só textos, são casas verbais, erguidas para proteger uma identidade em trânsito. Cada verso é uma tentativa de fincar uma estaca simbólica no chão móvel do desterro. Farhat não escreve a esperança de um retorno purificador e tampouco adere ao enrijecimento nacionalista que promete curar a dor do exílio por meio do mito de uma pertença absoluta. Sua lírica segue caminho diverso. Aceita a perda como condição permanente e transforma essa aceitação em obra.
Seu arabismo não é bandeira ideológica estreita, é ligação cultural profunda, com uma história linguística e espiritual que precisa ser preservada fora dos limites territoriais do Estado-nação. Assim, a sua poesia manifesta o estilo que Said identifica como próprio do intelectual e do artista em exílio. Por fim, seu legado é o testemunho de que a diáspora não produz silêncio, produz canto. Um canto melancólico, mas também perseverante, um canto que faz da perda matéria de beleza. Ao ler Elias Farhat, compreendemos com rara nitidez a verdade última da reflexão de Said, iluminada por Adorno: quando a terra já não pode ser habitada integralmente, a poesia torna-se casa. Casa frágil, de palavras apenas, mas casa suficiente para manter viva a memória, a cultura e o nome de um povo que aprendeu a existir longe do próprio chão. E assim, entre o vento do Oriente, que ainda lhe traz notícias da infância perdida, e o poente mineiro, sobre o qual escreveu seus últimos versos, Elias Farhat faz da poesia uma morada sobre o abismo, o lar possível para quem vive irremediavelmente entre mundos. Encerro com: se trouxermos os seculares cedros do Líbano, um trecho: altas torres da nossa inspiração, arrebatando a Baalbek e Palmira, as relíquias do nosso glorioso passado, e a Damasco o sarcófago de Saladino, e a Jerusalém o sepulcro do Redentor, e deles erigirmos um monumento, seria ainda pouco para mostrar o amor que dedicamos ao Brasil e aos brasileiros. Obrigado, muito obrigado. Obrigadíssimo. Que alegria, né? Vamos ter que fazer um segundo livro, né? Eu queria agradecer a presença do Derval Júnior, que peça fundamental aí nesse processo todo, de pensar o acervo, de diagramar esse livro, diagramar o outro livro, e um companheiro de muitos anos. Muito obrigado. A gente está fazendo esse momento de comemoração, né? Então, a última parte da comemoração é, então, um recital de música. Por Mauro Rodrigues na flauta e Gil Amâncio na voz e na percussão. Eles vão preparar ali um momento, e enquanto a gente espera eles prepararem esse último momento, a gente vai chamar o Jihad, que vai declamar alguns poemas do Elias Farhat para nós. Boa noite. Nós somos poucos para nos dividirmos, não é? O Líbano entre a pleiade dos países é pouco para ser dividido e nos dividirmos, e Farhat nos une, a poesia nos une, só a arte vai nos salvar. Escolhido pelo nosso querido Miguel, claro, duas poesias importantes na nossa visão, claro, do nosso querido e grande aqui agora homenageado. Uma, aqui ele, de forma até um pouco sarcástica, coisa que é muito característica nos libaneses, ou entre nós, os libaneses, não é? Quando, em 46, ele recebe a visita, e ele é convidado, então, para a visita do ministro, que estava em Belo Horizonte. E o outro é o poema que, inclusive, agora há pouco, o Igor acabou de citar o final, que no livro, na página 105, vocês fazendo a remissão lá, vão ver que ele está um pouco menor de como eu vou aqui ler e declamar para vocês, uma vez de que a parte que está em árabe, na página 104, está completo. Esse é do meu acervo. E
tiramos tanto a parte em árabe quanto a parte em português do almanaque de 1922, que está servado na Presidência da República, República do Brasil, uma vez de que este poema de 22 foi o escolhido pelo presidente Epitácio Pessoa para representar o centenário da independência do Brasil. O poema completo é esse que nós vamos, em português, declamar agora para vocês. Vamos lá. Disseram-me, chegou o ministro. Vamos lá visitá-lo. Poderei-lhes? O que tenho eu com os ministros? Pois as categorias desses potentados são iguais a escadas, e ombros de fracos são seus degraus. Quanto à política, serei breve. Para bem conhecê-la, entretanto, bastam as cores mutáveis do camaleão. Ela gerou a desgraça do mundo. E quando pensarmos que vai dela se livrar, mais desgraça far-lhe-á. Eu sinto, meus amigos, que sou um poeta. Se fosse ministro, um poeta também, com a pleiade de poetas, a ele me dirigiria venturoso, e minha alma abraçaria a sua alma, entre as estrelas do zênite, naquela ambiência celestial. Elias Farhat. Agora, o que eu acho, e o nosso querido amigo, mais uma vez, nosso amigo Felipe já me viu algumas vezes já me emocionar quando lembramos-nos que se cortássemos todos os cedros do Líbano e com ele erigíssemos aqui um templo cujas torres atravessassem as nuvens. Se arrebatássemos de Baalbek o que Palmira também em seus vestígios o nosso passado glorioso, se arrancássemos de Damasco o túmulo de Saladino e de Jerusalém o sepulcro do Redentor dos homens, e se dessemos todos esses tesouros à grande nação independente que é o Brasil e a seus generosos filhos, sentiríamos que, ainda assim, não pagamos tudo o que devemos ao Brasil e aos brasileiros, disse Elias Farhat. Obrigado.